Certo, pessoal, vamos nessa, respondendo a questão 15, questão bem interessante, tá? Sobre esse conhecimento antigo, bem utilizado e que tem uma química bem interessante por trás, tá bom? Basicamente a rotenona, né, essa molécula aqui, ela é um inseticida natural, a fórmula da rotenona. E aí vamos logo para as alternativas. Ela fala que para a caracterização estrutural e quantificação da rotenona em amostras ambientais, a técnica analítica mais adequada seria a espectrometria de absorção atômica. Bem interessante, já realizei experimentos, né? Já fiz pesquisas utilizando esse AAS, né? Muito forte esse microscópio, ou esse espectrômetro, tá bom? Com atomização em chama, né? Então ele vai aquecer e vai conseguir analisar, né, a composição química da presente. Só que uma coisa, pessoal, que eu posso até continuar lendo, mas essa alternativa ela é falsa, tá? Porque a espectrometria de absorção atômica, como eu falei, eu utilizei ela é utilizada para determinar metais, identificar e determinar metais, tá certo? Geralmente metais pesados, né? Que nos fala mais pesados, né? Metais potencialmente tóxicos encontrados em água, tá bom? Então, são metais que estão dissolvidos, né, dissociados em água, e eu quero identificar esses metais, o que é que eu tenho numa determinada água de um rio, né, de uma cachoeira, e aí eu utilizo esse equipamento para identificar. Aqui no caso, se você olhar molécula, é uma molécula orgânica, metais inorgânicos. Então aqui não tenho metais presentes nessa molécula. Então não tem como eu utilizar o espectrômetro de absorção atômica para identificar essa molécula, tá bom? O que é que eu posso utilizar? O que ele falou aqui em cima, que são os... Cadê? Ah, eu acho que ele não falou. Ele fala na outra questão aqui que eu deixei para vocês fazerem, tá bom? Que você utiliza, pessoal, ó, cromatografia. Você utiliza cromatografia quando você tem compostos orgânicos para identificar essas moléculas, tá bom? Então, na questão 14, vocês façam, tá bom? E dá uma estudada boa aqui, porque ele vai explicar o que é cromatografia. E aí você vai identificar justamente que a cromatografia é para compostos orgânicos, enquanto a absorção de força atômica é para metais. Então, essa alternativa é falsa, tá? B. A estrutura molecular da rotenona apresenta diversos centros de quiralidade, carbonos assimétricos, sendo um produto natural biosintetizado. Ela ocorre com um enantiômero único e sua atividade biológica é altamente dependente de sua configuração absoluta. Caso fosse sintetizada em laboratório na forma não estereosseletiva, ou seja, no seu outro enantiômero, né, na sua outra conformação, a mistura racêmica resultante apresentaria uma potência toxicológica alterada, dado que receptores biológicos são sistemas quirais. Beleza, pessoal, tudo que ele falou eu já vou explicar para vocês, tá? Esse é um assunto teórico, né? Uma questão teórica e muito conversada quando se fala de carbonos quirais, de quiralidade, de centros quirais, né? E carbonos assimétricos. O que é isso, pessoal? Vocês podem colocar aí para enriquecer enriquecer a resposta de vocês. Como é que é isso, professor? Carbono quiral, professor. Carbono quiral, pessoal, é quando eu tenho quatro ligantes diferentes. Então eu tenho, por exemplo, aqui, ó, um grupo OH, eu tenho um grupo CH3 aqui, eu tenho um grupo cloro aqui e eu tenho um grupo CH3, CH2 e CH3. Pessoal, vejam que, ó, esse carbono aqui, ele possui um cloro, um hidroxila, um grupo metil e um grupo etil, tá vendo aqui? Então são quatro ligantes diferentes. Então quando eu tenho quatro ligantes diferentes, essa molécula ela vai girar de uma forma específica. Ela vai girar se baseando nesse carbono aqui do meio, que é o carbono quiral, assimétrico, né? Então ela pode girar tanto de um lado chamado aqui a configuração R, no sentido horário, ou ele pode girar para o sentido S, sentido anti-horário, tá bom? Então, moléculas quirais, elas têm um giro específico, que foi o que a questão falou. E aí, o corpo, nosso corpo humano,
ele ele metaboliza as coisas e reage com as moléculas que tem um giro específico. Ou seja, o metabolismo do corpo humano, claro, cada parte do corpo humano vai interagir com uma molécula que gira de uma forma específica. Mas geralmente o organismo vai interagir com moléculas que têm o sentido R, tá bom? O seu enantiômero R. Tá bom? Enantiômero é quando eu tenho essas duas possibilidades. Eu tenho um carbono que pode girar para o R ou pode girar para o S. Aí eu tenho um enantiômero R e um enantiômero S. Quando eu misturo os dois, eu tenho uma mistura racêmica, que foi o que ele falou. E aí pode ser muito bem que uma molécula que é do sentido R, ela sirva para uma coisa, e uma molécula que é do sentido S sirva para uma outra coisa totalmente diferente, possa ser até tóxica, possa até causar morte, né? Enfim. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. E tudo que ele falou é verdade, tá? Você pode só complementar falando isso que eu acabei de falar com vocês. C. O uso do timbó durante o inverno regional, estação seca, quando o nível das águas está baixo, justifica-se quimicamente porque a dissolução da rotenona em água é um processo fortemente exotérmico. Assim, a diminuição da temperatura do solvente nesse período desloca o equilíbrio termodinamicamente no sentido de aumentar a solubilidade da toxina. Pessoal, essa informação ela até parece muito bonitinha, né? Mas essa questão não se baseia apenas em aumentar ou diminuir, tipo assim, tá na estação seca ou não, tá bom? Porque ele falou que na estação seca eu tenho um menor volume de água, logo eu vou ter uma menor diluição e o princípio ativo vai estar mais concentrado. Então possa ser que eu tenha uma maior quantidade de rotenona nesse local, nesse momento. Mas não está necessariamente associado com a temperatura, tá bom? No qual vai deslocar o equilíbrio químico de um lado para o outro. Porque eu posso pensar que é um processo exotérmico, ele fala. Esse processo não é um processo exotérmico, tá bom? Da dissolução da rotenona em água. É um processo que vai precisar de energia, né? Vai requerer energia, tá bom? Então é falsa essa alternativa aí. A solubilidade dela, né, e o uso dela está utilizado em outras formas. D. Analisando a fórmula molecular da rotenona, observa-se que a presença de átomos de oxigênio anéis e carbonilas confere à molécula um caráter básico pronunciado. Assim, a extração mecânica realizada pelos indígenas poderia ser otimizada em laboratório pela acidificação da água, que aumentaria a solubilidade da toxina. Pessoal, essas informações que ele falou é um pouco quanto generalizadas. Então você pode falar que é verdadeiro ou falso. De fato, se eu pegar a rotenona, botar em água e acidificar, eu tenho muitos eu tenho muitos centros orgânicos aqui, tá vendo? Desculpa. Eu tenho muitos centros polares aqui, que são os oxigênios, tá vendo? Oxigênio aqui, oxigênio aqui, oxigênio, 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 oxigênio. E isso vai fazer com que esse oxigênio interaja com os ácidos, né? Eu tenho uma protonação desse oxigênio e eu tenho uma maior solubilidade, verdade. Mas isso não comprova, né, e não está relacionado que a rotenona vai estar mais solubilizada, porque esse é um composto ainda assim orgânico, então tem, ó, centros apolares, ó, o meu anel benzênico aqui, eu tenho muitos carbonos ainda. Aqui, ó, eu tenho muitos carbonos. Então, por mais que eu tenha, né, essa acidificação e essa possibilidade de interação do oxigênio, a minha molécula ela é ainda muito hidrofóbica. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Então você pode falar que isso é verdadeiro ou falso. Isso você vai escolher. Eu falaria que é falso, porque você não pode se basear apenas na acidez da água para a solubilidade de um composto hidrofóbico, tá bom? Tem outras questões envolvidas, beleza? Você poderia, por exemplo, extrair utilizando um composto apolar.
Muito mais simples. Você poderia usar hexano, que é uma molécula apolar, né? Quem é meu aluno de segundo ano, ó, você poderia usar o hexano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é uma molécula apolar, né? Então ela seria um solvente que iria extrair muito melhor esse princípio ativo aí, esse princípio ativo que eles querem, que é a rotenona, tá bom? Do que usar um solvente polar e acidificar, tá? Em compostos orgânicos é muito melhor usar um solvente orgânico, um solvente apolar, tá certo, pessoal? Valeu!